Ó, pra gente pensar, primeiro a gente tem que pensar que é um transtorno de personalidade. Então, antes vamos pensar no que é personalidade. Então, é o nosso modo de ser. Então, é o modo que a gente age, sente, que a gente lida com as questões da vida. Então, isso entra o nosso temperamento, os nossos valores, as nossas crenças. Tudo isso faz parte do nosso jeito de ser. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa impaciente. Como que você é, Rafa? Como que é seu Olha, jeitinho de eu ser? Fala sou aí. uma pessoa ansiosa, Ansi... Pode ser, pode ter uma personalidade mais ansiosa. muito. Então, aí cada um vai ter a sua. Só que o que caracteriza transtorno de personalidade? Aí precisa ter um prejuízo na vida da pessoa ou nas pessoas que convivem com ela, trazendo aí o que a gente chama de uma perda de funcionalidade, né? Então, vai trazer em algum aspecto aí um prejuízo para a gente caracterizar como transtorno. E aí agora vem o nome completo, transtorno de personalidade borderline. Então, esse nome, na verdade, é o nome inglês, né? Significa limite, fronteira. E ele foi criado lá na década de 30 pela psicanálise, na verdade. Certo. Por quê? Porque eles começaram a observar pacientes que eles não encaixavam nem na neurose, né? Na época, transtornos ansiosos, depressivos, nem na psicose, que são aquelas pessoas que têm alucinação, Um pouco mais delírio. grave, vamos dizer, a É, psicose. isso. Tá. E aí ficava nessa fronteira No entre os limbo. dois. E aí eles chamaram de borderline. Mas, na verdade, hoje a gente usa instabilidade emocional como nome, né? No DSM, nosso manual diagnóstico, o novo nome é esse. E aí, o próprio nome até já diz, né? Então, é um transtorno que são pessoas que se caracterizam por uma instabilidade emocional muito grande dentro assim das relações interpessoais. Então, seja amorosa, familiar, com amigos, eles têm algo muito característico também, que é o medo de abandono, uma Entendi. sensação de vazio. Pode ter um aumento de raiva muito grande, uma irritabilidade. São pessoas que podem ser mais impulsivas e podem também, em alguns casos, ter comportamento autodestrutivo. Também não significa Certo. que porque você tem o transtorno, mas isso pode acontecer. Mas é uma doença, um transtorno, né? Você já me É, ensinou que transtorno e doença são coisas isso distintas aí, ao isso fim de aí. tudo. É um transtorno muito comum ainda, assim? Um diagnóstico mais comum? Eu particularmente ouvi muito pouco. Dentro da. Quem trabalha com psiquiatria vê que ele é muito comum, mas na verdade atinge aí de 1 a 2% da população mundial, mas ele afeta mais mulheres. E aí isso é um fato que está relacionado a muitos fatores sociais, né? Porque as mulheres acabam tendo uma sobrecarga emocional maior, aí por devidos fatores, às vezes dupla carga de trabalho, né? Tem filho, maternidade solo, violência doméstica. São diversos fatores que podem levar a isso, né? Até, na verdade, me precipitando aqui um pouco para te falar de fatores de risco, um Certo. dos principais em quem tem borderline são traumas na infância. Né? Hum, Então, a gente precisa pensar que a nossa personalidade, ela vai ser formada ao longo do tempo. Então, até a gente considera aí até por volta de 18 anos. Tanto que a gente evita dar esse diagnóstico antes dessa idade, porque a nossa personalidade ainda está sendo formada. E certo. aí, apresentar esses traumas na infância é um fator de risco. Então, negligência, né, de pais, abandono dos pais, qualquer tipo de abuso, né, sexual, físico, verbal, e Certo. também a criança presenciar violência doméstica em casa, tudo isso pode influenciar no desenvolvimento. Lembrando que isso são fatores de risco, ou seja, não é porque isso aconteceu com Que você que você. necessariamente você vai ter Isso. o Isso borderline. não prova causalidade, né? Mas é algo Tá. pra gente ligar o alerta aí. Tá. E além desses fatores de risco que você citou, existe uma correlação, às vezes, hereditária de pai para filho, de mãe para filho? Olha, em psiquiatria a gente sempre fala em causa multifatorial. Então, sempre vai ter um pontinho aí da genética, mas ela não é determinante. Principalmente assim, pais que têm transtorno depressivo, por uso de substância, a gente pode pensar aí numa hereditariedade, mas nesse tipo de transtorno a gente precisa considerar muito os fatores sociais e ambientais também.
Ou seja, basicamente os fatores que circundam essa pessoa durante a formação de vida dela e tudo mais. E o Exato. período infantil é o período de maior risco de absorção, de recebimento desses fatores, ou pode acontecer a qualquer momento da Não, vida? pode acontecer. Na verdade, como é um transtorno de personalidade, precisaria acontecer ali ou na infância e adolescência, né, para ter essa formação de uma personalidade já mais disfuncional. Mas além desses traumas da infância, a gente pode ter uma questão aí na adolescência, ou com uso de substância, ou com bullying na escola, uma exclusão. Qualquer quebra de vínculo, assim, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do transtorno. Entendi. Uma das coisas que você falou que é mais comum em mulheres, né? Mas não Isso. necessariamente que exista mais em mulheres. Pode ser que o diagnóstico nos homens seja um pouco mais difícil. Sim, pode ser sim. Eu acho que tem a questão também dos homens procurarem menos os psiquiatras também, né, Exatamente isso que então, eu pensava pode aqui. ter isso, pode ter um subdiagnóstico mesmo, é Existe um verdade? preconceito ainda na parte masculina, né? Essa aceitação da fragilidade masculina. Existe, eu acho que os homens eles deixam chegar num limite de uma gravidade muito grande para buscar ajuda, né, então, acabam chegando muito graves pra gente, e aí o tratamento é mais difícil mesmo, né. Mas acho que sim, é relacionado à psicofobia e até a nossa sociedade, né, que diz que o homem não pode sofrer, não pode chorar, tem que ser o provedor, então ele tem uma sobrecarga aí dentro de casa, então acho que ele sofre com essas questões também. Isso é muito comum, né? A gente vê da questão do homem, ele tem que ser exatamente essa estrutura Fortaleza. física, essa fortaleza tal, e imaginava eu aqui já essa dificuldade diagnóstica. Outra coisa que eu Exato. queria entender também são gatilhos. Se, Uhum. por exemplo, a pessoa já tem aquela tendência a ter borderline, esse transtorno, né? Porque acho que na psiquiatria tem muito essa questão. A pessoa tem a tendência e às vezes tem um gatilho, algo que estimula. Isso existe também? Sim, podem ter gatilhos, mas não é que de um dia para o outro o transtorno vai se formar, né. Eu acho que podem ter gatilhos que vão piorando alguns traços que já existiam. Então, quando ainda a pessoa não tem 18 anos, a gente fala em traços de personalidade. E aí, ao longo desse período, os gatilhos podem ser esses fatores citados, né, como, algum abandono, alguma negligência, algum tipo de abuso, tudo isso pode gatilhar uma piora, sim. Tá. É porque quando eu vejo Rafael, Uhum. cirurgião vascular, tenho nada a ver com psiquiatria. Eu vejo na psiquiatria, por exemplo, transtorno de depressão, ansiedade. As pessoas às vezes têm essa montanha russa, né, dessas questões. Por mais que estejam em tratamento, às vezes tem algum gatilho, falar uma situação de estresse, Uhum. de sobrecarga, às vezes no trabalho, a pessoa acaba entrando na fase aguda, vamos dizer, da doença. Entendi. É porque, assim, eu entendo, né, porque realmente os transtornos eles tendem a oscilar ao longo do tempo, né, então, Exatamente, exatamente. realmente não vai ter uma estabilidade, só que como a gente tá falando da personalidade, é algo que é na pessoa, né, o jeito de viver dela, então ela sempre vai ter aquele padrão mais disfuncional de comportamento, tendo oscilação de pior e melhora, mas Sim. ela vai ter um padrão.